Então, senhores, brotei vídeo aqui sobre pessoas marginalizadas, né? Porque existem dois tipos. Eu quero fazer um blá 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 sobre isso porque sempre quando passa a época de carnaval e eu vejo algumas fotos do pessoal do que está no Rio de Janeiro, né? Eu sempre aparece as pessoas marginalizadas ali interagindo com não dá pra dizer que são pessoas normais também, né? Com as pessoas menos biruta técnica com esse do Rio de Janeiro. E eu fico olhando assim e falo, caramba, né, cara? É realmente assim. Sempre época de festa, de comemorações, assim, as pessoas que são marginalizadas, elas são meio que abraçadas porque é o momento ao qual as pessoas não tem mais disputa, não tem briga, né? Na verdade, isso acontecia muito mais. Eu não sei se na época dos senhores tinham, né? Na época de Copa do Mundo tinha muito isso. Eu lembro que quando eu era novo, quando chegava a época de Copa do Mundo, aquelas pessoas que tipo assim, todo mundo ignorava, não gostava, por elas serem marginalizadas por alguma questão social, elas acabavam sendo abraçadas muito em dois períodos, né? Tanto no período de Copa do Mundo e no período do Carnaval. No período de Copa do Mundo era sempre aquilo, então tava todo mundo pintando a rua, tava todo mundo ali colocando aquelas coisas no poste, né? Aquelas bandeirinhas, aquelas coisinhas para a Copa do Mundo, para os jogos e aquela coisa, toda aquela comemoração. Caramba, cara, eu fico pensando nisso, isso acabou, né, cara? Eu acho que nem existe mais, talvez só em alguns lugares bem mais restritivos, aonde as pessoas paravam, falavam, não, é momento de Copa do Mundo, momento de comemoração, de todo mundo ali se unir porque é a Copa do Mundo, os brasileiros e tudo mais. Então tinha toda aquela coisa de você abraçar até as pessoas que eram meio que ignoradas pela sociedade naquele momento, né? E no carnaval também tinha muito isso. E eu tava vendo umas fotos do pessoal do carnaval e eu comecei a ver o pessoal que é extremamente marginalizado, que durante o ano todo o povo do Rio de Janeiro que eu conheço, tipo assim, critica os caras, mas no momento de carnaval tá todo mundo curtindo com eles e até ajudando eles assim em termos financeiros a curtirem um pouco a vida, que já é uma merda, né, no Rio de Janeiro, a curtir um pouco a vida para poder meio que aliviar, né, falar, pô, cara, esse momento aqui, vamos esquecer tudo isso e vamos só curtir, pelo menos nesse momento, vamos fingir que nada acontece, que tá tudo certo e vamos todo mundo aproveitar, né. Só que a gente que é meio burra, a gente que é meio betinha, e eu me incluo muito nisso que eu demorei para aprender essa questão, é que tipo assim, a gente olha para uma pessoa marginalizada, a gente sempre quer entender por que ela está marginalizada, a gente sempre tem aquela visão de, pô, cara, talvez ela não merecesse isso, talvez ela não deveria estar nessa situação, devo ajudar, né? Tem aquela coisa da empatia, a gente acaba tendo aquela empatia humana pelaquela pessoa, e a gente quer até resgatar ela pro nosso meio social e tudo mais. Só que é aquela coisa, quando a pessoa marginalizada ela vira pra você e ela conta a história dela, vai ter sempre aquela visão. Vai ter o ponto de vista dela, onde ela é uma pessoa que é uma coitada, que ela nunca fez nada e a sociedade cagou na cabeça dela. Vai ter as pessoas que estão em volta dela, que sabem que ela, como ela é, e marginalizam ela, vão ter a visão, e você vai ter a verdade. Então você saber o que está acontecendo é muito complicado. Porque, por exemplo, você pega um livro do século XVIII, onde os europeus começavam a ir para a Ásia, principalmente para a China, a falar, nossa, a China é muito maravilhosa, nossa, as construções, toda a engenharia chinesa lá, como eles constroem as coisas e tudo mais. Então, no século XVIII era muito comum ter livros de europeus falando muito bem da China, né? Muito bem da China. Mas se você pega um livro de um chinês do século XVIII falando da China, ele talvez não fale tão bem, não. Talvez ele não fale tão bem. Então você vai ter várias visões sobre isso. Então você vai ter visões até mesmo, se você for para a Rússia, dos caras falando como era o cara que viveu na Rússia, falando como era o período antes do czar, como era, né? E o cara talvez seja um czarista, gostava dos czares, falando muito bem e falando mal do pessoal comunista. E aí você vai ver também pessoas que não são a favor, não são favoráveis ao comunismo que tinha na época, falando muito mal do comunismo, ou relativamente bem, vai depender muito do caso do cara que está falando sobre aquilo, né? Então você vai ter várias visões
sobre uma coisa, só que você tem que aquela coisa, né? Quando você está lendo um livro, você tem que pegar a visão tanto antagonista como a visão mais partidária daquele meio. E aí você vai juntando ali, lendo os livros, né, juntando as visões e vendo coisas que batem entre eles, onde a pessoa que odeia e a pessoa que gosta, onde as visões delas são parecidas, e ali sim você vai ter uma visão um pouco mais real da realidade, né, do que realmente está acontecendo e como as coisas funcionam. É um trabalho um pouco chato, porque, por exemplo, você pega o caso lá do Castanhari lá. O Castanhari pegou para fazer aquele vídeo sobre a Coreia do Norte, né? A Guerra das Coreias, e ele pegou de uma visão totalmente míope, partidária do povo da Coreia do Norte. Só que se você vai ver alguém buscando uma coisa da Coreia do Sul, da perspectiva da Coreia do Sul, você vai ver uma coisa totalmente diferente. Então, meio que até você encontrar a verdade, você encontrar o ponto correto, é muito difícil, e em muitos dos casos você também nunca vai conseguir, né? Porque todo mundo tem o seu viés também. E aí eu posso dar até um exemplo muito bom que eu escutei um tempo atrás, né? Porque, por exemplo, você, ouvinte, está me escutando, provavelmente, cara, sei lá, eu chuto 70% de vocês que estão me ouvindo já devem ter visto esse tipo de vídeo. Um vídeo, provavelmente principalmente no Facebook, né? Geralmente eles trabalham mais com isso no Facebook. Você tá de boa vendo lá teu feed no Facebook, aí de repente tá scrollando lá os vídeos lá, naqueles reels lá do Facebook, e aí de repente aparece um vídeo de dentro de uma fábrica, uma penca de indianos descalços em cima de comida, ou fazendo alguma comida tenebrosa, e você começa a ver isso muito mais forte do que no passado. Que, por exemplo, no passado, e aí vocês vão entender por quê. No passado, antigamente, quando a gente, pelo menos quando eu assisti algum vídeo sobre nojeira no mundo afora, era muito sobre chinês, do pessoal visitando, mostrando o chinês fazendo comida, o chinês mostrando fazendo esse tipo de coisa. Só que hoje não é tão fácil você achar um vídeo de porcaria chinesa. Não sei se vocês já perceberam isso. Como era no passado. Né? No passado tinha até aquela brincadeira. O chinês come cachorro, não sei o que, faz salgadinho de gato, então por aí vai. Hoje não, hoje você é literalmente bombardeado com vários e vários conteúdos só de um indiano fazendo sujeira ou tendo um trabalho extremamente, demoníaco dentro de uma fábrica trabalhando igual bicho. Então é assim que funciona, né? E aí você vai vendo aquele vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você, cara, que às vezes você nunca tenha visto o indiano na sua vida, você sente um nojo absurdo do indiano. Mas eu te pergunto, é só a Índia que tem essas paradas? Não. Tem outros países asiáticos que também são tenebrosos, tem. Talvez até na América Latina, esses países assim mais periféricos também tenham. Pô, você pega lá Honduras, é literalmente um lixão a céu aberto. Você antigamente no passado tinha muitos vídeos até na África sobre isso, não sobre nojeira especificamente, mas muito mais voltado a como era um local sujo, né? não com comida, mas como era um local sujo, um local insalubre para você morar. Mas aí você vê, o cara até falou isso pra mim, quando eu tava conversando com esse cara. Ele falou, antigamente você via muito mais vídeos sobre a África, mas hoje você não vê. Aí eu perguntei, por que você não vê mais? Ele, não, porque se você parar pra pensar, quem está dominando a África hoje? Quem controla a África? É a Rússia e a China, basicamente. Aí você pegava antigamente os vídeos sobre nojeiras de comida, era muito mais na China. Hoje você vê tudo atrelado ao indiano. Eu estou falando que o indiano não é porco, que o indiano não faz isso aquilo? Não. Mas você vê um conteúdo maçante, e pelo menos na perspectiva desse cara, quem financia tudo isso é a China, porque a China está numa briga com a Índia, questão populacional. A Índia chuta uma árvore e cai uma mulher grávida com 7 filhos na barriga, né? Então existe também uma briga entre a China e a Índia por questão de crescimento, né? E aí a alegação desse cara é que quem financia esses vídeos, quem financia essa morte social morte virtual da Índia, é muito mais a China propagando isso aí, seja botando dinheiro no rabo de um influenciador, ou dando mais abertura, pagando para ter mais vídeos sobre isso na internet e sendo botado no seu feed até você não aguentar mais, né, cara?
Então você abre o feed do Facebook da vida e tá lá vídeos e mais vídeos de indiano fazendo merda. E cara, isso é visível ainda mais para quem mora na Austrália, né? Às vezes tu tá num local, cara, às vezes, sei lá, tu vai comprar uma coisa pra comer, tá no mercado, tá em qualquer tipo de lugar. Aí tu olha pra dentro da cara da mulher que tá te atendendo. A mulher, tipo assim, foda-se pra você, tu tá te atendendo ali, te trata bem. Cara, chega um indiano perto, você sente a aura da mulher desaparecer. Tem, na verdade, um shopping aqui perto de casa, que eu gosto muito de ir nele, né? Aí de vez em quando eu vou nele lá, eu sempre paro e compro uma comida mexicana, né? Aí tu vê cara, é muito engraçado, tu vê a mulher te atendendo, até uma gordinha, bem simpática e bem bonitinha gordinha, por mais que ela seja gordinha. Aí tu vê ela te atendendo, tu vê com um sorrisão, cara, quando chega um indiano perto dela, que pede alguma comida, alguma coisa para delivery, você vê o sorriso da mulher, a cara da mulher, tudo tipo assim, sumindo, tá ligado? Sumindo. Aí tu vê realmente como é brutal você nascer indiano, né? Mas, cara, nem todo indiano é assim. Tem muito indiano que cresce na Austrália, que vive na Austrália, que o cara é normal. Mas ele é visto como merda por conta de os outros indianos fazendo muita merda, que eles fazem, né? Mas não são todos, né? E você também vê a marginalização deles muito por conta da má educação também, né? E porque não tem muito o que fazer, cara. Tem muito indiano e uma parcela boa faz muita merda, acabando com que todos sejam marginalizados. Então, você nasceu indiano, você vai ser marginalizado de tabela. Não tem muito o que você vai fazer. Não tem muito o que fazer. Então é assim que funciona, né? Mas, por exemplo, eu posso falar, eu tenho lugar de fala, eu posso falar sobre os asiáticos e sobre os chineses, que são porcos pra caralho, vaso cagado, já relatei sobre isso, esse tipo de coisa. Porra, uma comida fedorenta demais, cheio de aqueles molhos, aqueles temperos tenebrosos, e por aí vai. E é assim que funciona, né? Assim que funciona. Aí, cara, a gente volta para a questão da marginalização. O homem, eu já disse isso várias vezes, o homem tem um grande problema. Ele vê, principalmente se for mulher sendo marginalizada, ele sente aquela coisa, não, cara, aquela pessoa está sofrendo aquilo ali, ela não merecia estar sofrendo isso, e eu vou ajudá-la, ou eu vou gostar dela porque ela é uma pessoa diferente. Simplesmente ela é diferente das outras pessoas, e isso me chama a atenção. E ali para 2021, eu tinha um grupo no Facebook, que era o pessoal que fazia raid no WoW, né? Pra quem jogava WoW e queria ter o corezinho pra fazer as raids lá no jogo de forma mais tranquila, com o pessoal que sabe fazer rotação, coisa de doente, né? Fazer rotação tudo certinho pra jogar todo final, uma vez por semana, pra fazer a nossa raid core lá. E dentro desse grupo tinha porque geralmente quem joga WoW é sempre o mesmo estilo de pessoa. 30 e poucos anos, o cara casado com um filho calvo, gordo, é geralmente esse perfil do cara. Aí o cara é casado com a mulher também é outra nerdola que joga de suporte na PT, então funciona assim, né? O pessoal que joga o... Então não é muito comum a gente ver pessoas muito novas. Mas tinha uma mulher que, cara, só pela foto já ver como é a cabecinha da pessoa, né? Dentro desse grupo tinha uma garota que era mais nova. A foto dela, sabe aquela Zegueu com foto distorcida, com fundo preto e vermelho, aí depois troca a foto pra foto de perfil com aquela foto com aquela porra de máscara de caveira, tipo assim, uma parada bizarra. Então daí tu já vê que é uma pessoa totalmente doente, né? Só que quando você vai pra raid, aí mulher nova, voz fina, aí o Betinho não pode ver uma mulher nova, né? Não pode ver carne nova, ele é casado, ele tem a mulher dele, mas ele quer a validação da mulherzinha nova, né? Só que de vez em quando a gente ficava falando merda, né? A gente jogava e ficava falando merda na cal, falando merda não sei de que, reclamando do WoW, reclamando de coisas da vida. E essa mulher ficava sempre calada. Só que de vez em quando, cara, imagina só, um monte de macho, porra, aí dos seus 30, 40 anos, casado, fudido, que é a realidade dos caras, né? A gente jogando no meio da madrugada, né? Fazendo a porra da raid. Aí, de vez em quando, cara, a gente solta umas merda de homens, dá uma escapada. E eu sempre dou aquela alfinetada pros caras soltar um pouco, né? Eu gosto muito. Só que é aquela coisa, a gente fala merda, cara. A gente fala besteira. Fala,
só por zoeira, só pra mesmo pra escárnio. E, tipo assim, ninguém leva aquilo a sério, cara. Ninguém leva aquilo a sério. É uma coisa que a gente fala e acabou. Só que quando você tem uma pessoa que é marginalizada, que é doente, ela vê aquilo ali como se ela tivesse encontrado o grupinho dela pra começar a falar merda e botar pra fora, fazer catarse ali. Então essa mulher só falava, quando a gente começava, ela ficava quietinha. Quando a gente começava a falar as besteiras, ela começava a falar só atrocidade, sério, não, porque aí vocês do interior de São Paulo podem falar pra mim melhor. Fala, não, porque aqui no interior de São Paulo era muito comum, muitos homens saíram da Guerra Civil dos Estados Unidos lá, que eram meio racistas, né? Que eram racistas. Então você tem muitas pessoas que saíram da época do fascismo da Europa pro interior de São Paulo e tudo mais, italianos e coisas do tipo. Então aqui é o povo nobre. Aí começava com aquela porra daquele papo. Por isso que eu sempre falo, cara, quando eu vejo que alguém o cara é branco do interior de São Paulo, eu fico, aqui tem a chance desse cara ter um bigode grosso. Eu tenho a sensação que esse cara tem um bigode grosso. E a mulher simplesmente ela não parava e pensava que aquilo ali era só uma resenha de falando merda entre o pessoal, entre homens, né? Coisa que é sempre normal, né? Coisa que ninguém leva a sério no dia a dia. Só que a mulher levava a sério, a mulher postava merda no Facebook, falava muita merda de forma séria nas caos. E aí com o tempo, cara, os caras foram percebendo que, cara, agora a gente entende porque essa porra tá aqui de madrugada na cidade baixa jogando com um monte de maluco velho, entendeu? Fazendo raidcore com a gente aqui. Agora a gente entende porque é uma pessoa marginalizada. Só que o beta, quando ele vê isso, o que ele pensa? Nossa, ela é diferente, nossa, tem uma visão igual a minha, e acaba criando um vínculo e achando que é uma pessoa especial, quando não é, cara. Aquela pessoa que está marginalizada, em muitos dos casos, ela tá ali porque ela merece, cara. Essa é a grande questão. Ela não tá ali porque ela é uma coitada. Tem esses casos? Tem. Mas eu sempre digo que desse caso são os corcundos de Notre Dame. São as pessoas que realmente, por algo específico, acabou naquela situação e ela não sabe como sair. Mas é aquela coisa, né? Pra você encontrar essa pessoa que está marginalizada por coisas da vida, é sempre aquele caso. É uma exceção, é uma honradinha dentro de um puteiro, entendeu? Então, raramente você vai conseguir encontrar, mas só que sempre tem aquela visão, né? Eu encontrei a unicórnio aqui, a pessoa especial, agora eu vou ter finalmente uma pessoa parecida comigo, quando na verdade é só uma pessoa que merece estar onde está. Infelizmente, cara, eu sei que dá vontade de você tentar ajudar, você tentar fazer que aquela pessoa ingresse ali no meio social, mas nunca vale a pena, cara, porque o comportamento desse tipo de pessoa é autodestrutivo. Pode parecer no começo que aquela pessoa é diferente, que ela não é o NPC da vida, que ela é uma pessoa totalmente diferente do grosso da sociedade. O grosso da sociedade é uma merda? Mas pelo menos eles tentam minimamente manter ali de forma totalmente estranha, né? Em forma geral eles não conseguem muito, mas eles tentam manter pelo menos a postura. Só que essa pessoa não. Ou ela fica ali no seu local marginalizado, e quando aparece a chance, ela vai lá e bota as manhinhas de fora, e você percebe que é uma pessoa totalmente autodestrutiva, né? E aí, cara, eu posso separar até nessas duas partes. Por exemplo, tinha uns anos atrás, faz um bom tempo, eu gostava de muito para Lan House para jogar WoW, Grand X e PW, né? Com meus amigos na época. E dentro da Lan House tinha um cara que ele só jogava PW, né? Só jogava PW na época. A gente sempre tava lá jogando PW. Só que ele é um cara que ele vem de uma família nordestina que era bem religiosa, cara, bem religiosa mesmo. Então, a gente chegava lá, todo mundo sentava, jogava, aí tava lá também, a gente tentava conversar com o cara não tinha muita abertura, o cara não conversava muito, porque ele não tinha o que conversar. A vida dele era basicamente estudar, ir pra igreja e jogar o PW dele quando ele tinha tempo na Lan House. Então quando a gente chegava e começava a falar, pô, fizemos isso, vamos jogar bola, vamos sair pra praia, vamos dar um rolê, sei lá, num localzinho pra ir atrás de mulher, vamos pro baile, começava com essas paradas,
pro cara não fazia absolutamente nenhum sentido, é como se a gente estivesse em um outro mundo. E aí, como ele não tinha aquele meio de comunicação e não vivia a mesma coisa que a gente marginalizava o cara, a gente olhava e falava, porra, mano, esse cara aqui não é igual a gente, não é igual a nós, não faz parte do nosso grupo, pô, deixa ele no canto dele ali, foda-se, é assim que funcionava. E o cara vivia totalmente isolado, cara, vivia extremamente isolado. Mas esse cara não fazia mal pra ninguém, era um cara tranquilo, era um cara, porra, respeitador, era um cara, era até engraçado porque a gente fala, porra, cara, ele é um tipo de cara bom pra ter de grupo, porque é um cara tranquilo, um cara de boa, porra, um cara bem centrado e tudo mais. Mas só que o cara, ele tava ali de uma forma marginalizado, porque ele não conseguia fazer parte do grupo, parte da tribo, né? Ele não conseguia se encaixar. E eu acho que no fundo ele não se encaixava nem com o pessoal da própria religião dele, né? Porque você não vê ele muito com o pessoal da religião dele, amigos da igreja, coisas do tipo. Então o cara estava estava num tipo de isolamento bem profundo. Mas era um cara que você olhava assim até hoje, cara. O cara casou, o cara tem família e tudo mais, tá de boa hoje. E não tem absolutamente nada pra falar do cara. Ele é literalmente um fantasma na sociedade, porque ele não fica no meio do povão, ele não fica fazendo merda, ele só segue a vidinha dele e fica de boa. Você não vê nenhum tipo de transtorno. Mas, ao mesmo tempo, nessa situação, você às vezes encontra aquela pessoa que você percebe que ela é marginal, mas ela tá ali sempre escondendo aquilo e você não percebe muito bem, né? Que aí já é uma outra situação. Eu tinha contato com a professora, que era muito gente boa. Pô, ela, se eu não me engano, ela é 7 anos mais velha do que eu, né? Então ela já tá meio mais cascuda. Mas ela era bonita. Ela ainda é bonita, né? Não sei como ela tá hoje, mas ela ainda era bonita assim pros meus padrões. Padrões de vocês, provavelmente não, né? Mas pela idade e tudo mais. E aquela coisa, né, cara? Quando você vê uma mulher que ela é feminina e que ela não é maluca, que ela é uma pessoa normal, entre aspas, né? Assim, basicamente, você tende a elevar a nota da beleza dela, porque no Rio de Janeiro toda mulher acha que tem peru e quer disputar com você a todo momento, né? Mas essa mulher, ela era casada com um cara, ela é casada com esse cara até hoje, que o cara é muito estranho. O cara, você percebia que ele estava emulando, porque essa mulher, ela era, porra, a mulher, tipo assim, ela pensava nas pessoas, era uma mulher cuidadora, era professora, pensava muito nos alunos dela, a pessoa muito emotiva e tudo mais. Era uma mulher, né, cara? Era uma mulher normal. Só que ela era casada com um cara que ele não era muito normal. Você sentia que ele estava numa máscara social extremamente pesada. Ele falava, ele estava junto, a gente conversava assim quando estava o casal, a gente conversava com eles assim. Você percebe que a mulher é aquilo, ela é aquela pessoa, ela não está emulando, ela é realmente assim, que chega a ser estranho no começo, tu acha que que ela está emulando alguma coisa, mas ela realmente é assim. O cara, você sente que ele está emulando aquela parada. Só que eu nunca tinha visto ele sair do papel, né? Sair do papel. Até um dia que tava todo mundo conversando assim na porta do condomínio. E essa mulher tava conversando com a gente tava conversando sobre um outro vizinho nosso que batia no cachorro. Que o cachorro começava a latir, ele batia no cachorro. E ela, como ela tinha a janela de frente, ela conseguia ver dentro do apartamento do cara e via o cara surrando o cachorro. Ela falando sobre isso e tudo mais. E a gente conversando, e esse cara, ele tava um pouquinho mais à frente esperando alguma coisa, mas não lembro se era um táxi, uma coisa do tipo. E aí essa mulher conversando com ele de boa, a gente conversando, rindo assim, o cara virou, começou a xingar a mulher. Porra, fulana, não sei o que. Cara, distratou a mulher de uma forma, tipo assim, cara, que a gente olhou assim e falou, caralho, mano, pra que isso? A mulher ficou até sem graça. Todo mundo ficou sem graça naquela situação. E eles foram embora. Aí a mulher pediu, eu vou sair, tem que ir lá, tá me chamando, não sei o que, foi embora. Aí, cara, eu já tinha na cabeça que tinha uma coisa estranha, mas sabe quando tu não liga? Simplesmente tu não liga, tu não tá no modo epifania da vida pra ficar pensando nas coisas? Aí os caras estavam comigo, estavam falando, cara, e finalmente esse cara botou as asinhas de fora. Aí começaram a falar sobre esse cara. E é por isso que eu falo, cara, às vezes você olha uma pessoa que ela é bonoba, mas às vezes ela pode ter uma característica muito boa e de observação melhor que a sua.
E aí um desses caras que estavam comigo conversando, depois desse caso, ele tava falando, pô, cara, essa mulher, ela vai adoecer, ela não vai aguentar muito tempo, ela sempre quis ter um filho, esse cara não dá um filho pra ela. Aí começou aqueles papos, né, falando sobre relacionamento. De vez em quando ela aparece com as manchas roxas no braço, e coisas desse tipo. E aí os caras começaram a falar coisas referente a esse cara, mostrando que esse cara não era uma pessoa muito boa. E você fala, pô, Epifania, foi mais de nível dos caras? Cara, pior que não, pior que esse cara realmente não era uma pessoa muito boa. Mas ele fazia com que, usando a mulher dele, ele parecesse ser uma pessoa boa, porque ela sempre entrava, ela conversava primeiro, ela é uma pessoa muito, muito querida e tudo mais. Então ele tinha ali uma parada para se resguardar. Mas na interna, ele tratava a mulher igual merda, igual excremento. Eu tenho pena dela? Não, porque ela pode muito bem sair desse relacionamento. Ela não sai porque ela não quer. Pelo que eu sei, ela sempre teve o sonho de ter filho. Até por ela ser professora, gostar muito de criança. O cara não deu filho pra ela. O cara isolou ela com amizade. Só ele podia ter amizade e ela não. Então tornou a vida da mulher uma merda. Por quê? Porque ele era. E aí os caras que já eram mais velhos estavam conversando comigo. Falaram que esse cara, ele sempre foi assim. Ele sempre foi um cara de pouquíssimos amigos. Os amigos dele sempre foram pessoas bem estranhas, especificamente estranhas. E esse cara sempre foi marginalizado até naquele ambiente, daquele condomínio onde a gente morava. E aí, você olha esse tipo de pessoa, você fala, pô, é uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem a vidinha dela. Mas na interna, é uma pessoa que, se ela estiver sozinha, muitos dos casos ela merece. Se ela não estiver sozinha, é porque algum otário ou otária entrou numa relação com essa pessoa, achando que ia mudar ela, achando que ela era uma coitadinha e está sendo literalmente pisoteado dentro daquela relação. É isso que acontece. E aí, nós homens temos uma característica de quando a gente vê isso com uma mulher, a gente tem aquela necessidade de, cara, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Eu, particularmente, eu tenho muito nojo, já falei sobre isso várias vezes, né? Eu tenho muito nojo se uma mulher virar pra mim e falar, eu fui abusada na infância. Pra mim, já sobe duas coisas na minha cabeça. Ou ela é uma mentirosa, doente, varrida, louca, maluca, pra ela estar falando uma coisa dessa só pra conseguir empatia. Ou realmente ela foi abusada e, obviamente, ela vai ficar maluca. Porque ninguém que é abusado na infância é uma pessoa normal. Entende? Então já bate aquele nojo instintivo quando a pessoa fala isso pra mim. Só que o homem, quando ele vê isso, ele fala, meu Deus, coitado, eu tenho que salvá-la. Então tem toda aquela coisa, tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Ou o cara, quando ele vê que geralmente essa mulher ela está sendo maltratada no ambiente social, está sendo marginalizada, ele sente necessidade de salvar. Só que aquela coisa, cara, você só vai saber que você está na merda com essa pessoa quando você estiver dentro de um relacionamento com ela. Porque enquanto você está convivendo ali, sei lá, 7, 8 horas do seu trabalho, de vez em quando bebendo a cerveja no final de semana, você vai ver pouquíssimas coisas ali que vão te mostrar aquela pessoa doente. Mas quando você convive com a pessoa no seu dia a dia, que você vê ela desarmada, sem a máscara social, você vai começar a ver que é uma pessoa totalmente transtornada, cara. Totalmente transtornada. Então, no final das contas, não tem porquê, não tem motivos e incentivos para você tentar ajudar ou tirar ela de uma situação de marginalidade. Porque em muitos dos casos, a pessoa ela pode sair sozinha. Ela só tem que entender que existe uma sociedade, existe o que uma sociedade cobra e se ela quer fazer parte ou não. Entendeu? Por exemplo, você está dentro de uma favela. Só tem cria, só tem favelado. Você não fala como favelado. Você não gosta das músicas dos favelados. Você não vive como um favelado. Você não pode querer fazer parte do grupo dos caras e mudar o grupo dos caras, que eles são assim. Ou você busca o seu grupo, um grupo que é mais parecido com você, ou você aceita que dentro daquele grupo ali, daquelas pessoas que estão ao seu redor, você nunca fará parte, porque você não vai conseguir passar a escutar as mesmas músicas do que eles, passar a assistir, a gostar das mesmas coisas que eles e tudo mais. Só que o marginalizado,
ele tem um comportamento destrutivo. Então ele vai te pegar quando você estiver com guarda baixa e vai fazer você ter um carinho, você ter um afeto por ele. E aí começam os comportamentos autodestrutivos, né? Porque, pô, a pessoa que está na margem, cara, da sociedade, ela desenvolve esses comportamentos aonde do nada ela vai ter ela vai virar a chave e vai tentar te fuder. Pô, cara, você vai ver que aquela rejeição social que aquela pessoa tem vai passar para você, porque imagina só, você está no ambiente de trabalho. E dentro desse ambiente de trabalho tem uma pessoa que é odiada. Aí você passa a querer ajudar, a querer ficar perto daquela pessoa. As pessoas que já rejeitam ela vão olhar pra você e vão pensar: porra, por que o fulano tá andando com aquela pessoa? Logo, eu vou foder o fulano também. Então isso que vai acontecer. Se você anda com pessoas que são marginalizadas, a tendência é que você também vai ser. E também tem toda aquela coisa, cara, que uma pessoa desse tipo marginalizada, ela não tem uma empatia, cara. Você não consegue ver empatia nessa pessoa. Às vezes você vai falar alguma coisa, por exemplo, tem sempre que dividir, né? Eu já fiz isso várias vezes. A parte da zoeira, a parte da sacanagem com a realidade. Exemplo, vamos pegar o caso da Vitória lá, porra, tu vê o pai da garota, aí, sei lá, tu vê o cara lá que tá sendo acusado do Michael, tu vê a mãe tentando proteger o filho, tu vai vendo esses casos e tu fala: caralho, mano, é foda, porra. Imagina só ser pai e ver uma parada dessa. Imagina ser mãe e ver uma situação dessa. Você pode ter aquele momento da zoeira e falar: porra, tá envolvida com vagabundo, se fudeu. Mas você também, tirando a zoeira, você tem que entender que tem seres humanos ali, cara, que estão simplesmente sofrendo. Só que o marginalizado, como ele sempre é tratado como merda dentro da sociedade, ele não consegue ver a sociedade como pessoas iguais a ele tende a não ter nenhum tipo de comportamento de empatia. É aquela mesma coisa, cara. Você anda na rua, você reparar, você olhar pro chão, você vai perceber que tem uma porrada de formiga andando, tem inseto. Cara, você não para e pensa: ah, não vou pisar aqui porque aqui tem um formigueiro. Ah, não vou pisar aqui porque aqui tem uma joaninha. Você não pensa nisso. Você continua andando porque você não está no grupo das joaninhas, você não é uma joaninha, você não é uma formiga. Então foda-se, é assim que você pensa. Ou não precisa ir muito longe, não precisa ir para os insetos. Você vê um morador de rua ali no chão, você olha e fala: foda-se. Tipo assim, você ignora. Você provavelmente finge que ele nem existe, que nem tem um ser humano ali. Mas, por exemplo, que nem aconteceu no Rio de Janeiro. Teve um caso onde um moleque de 17 anos fez um coquetel molotov e tacou no morador de rua. De graça, literalmente de graça. E aí, cara, você vê uma porra dessa, por mais que você não consiga ter no dia a dia um afeto para o morador de rua, você não consiga ver ele como parte de você dentro da sociedade, cara, você vê aquela porra e você fala: puta que pariu, irmão, o que esse cara fez? Esse cara tem que se fuder. O cara foi lá e tacou a porra de um coquetel molotov no morador de rua dormindo, e você, como ser humano normal, você sente o mínimo de empatia. Fala: caralho, mano, se eu tivesse vendo essa porra, eu iria amassar esse moleque de porrada. Entendeu? Isso que ia acontecer. Porque ele tá literalmente ali tentando assassinar um outro ser humano. De graça. Agora, quando uma pessoa que tá à margem da sociedade, o que ela vai ver? Isso ela vai pensar: ah, foda-se, é um morador de rua, se fudeu, não tô nem aí, ninguém liga pro morador de rua. É sempre nessa perspectiva de não conseguir ver outros seres humanos como iguais, né, cara? E eu já falei isso várias vezes. É muito comum essas pessoas que são bem marginalizadas, elas terem muito mais apreço por animais. Eu sei que tem muito ouvinte aqui pai de pet, mas é muito comum ela ter muito mais apreço por animais do que necessariamente por seres humanos, né? Tem até aquele vídeo onde a mulher tinha um cachorro dentro do carro, o cara queria bater na mulher porque o cachorro estava dentro do carro, e tipo assim, ele olhou pro cachorro dentro do carro que a mulher deixou, a mulher foi fazer alguma outra coisa, ele pensou em bater, encher a coroa de porrada pra tirar aquele cachorro de dentro do carro, e tipo assim, ele desumanizou aquela mulher. Eu não vou entrar no mérito se deixar o cachorro dentro do carro é uma coisa boa ou ruim, porque, pô, sei lá, às vezes tá indo no mercado, vai pegar alguma coisinha ali, e tu vai deixar ali por, sabe, 5 minutos e vai voltar. Não vai levar teu cachorro para dentro de supermercado, então não vai deixar ele sozinho em casa, porque às vezes não dá. E o cara cogitou dar uma coça naquela mulher, ao ponto que ele poderia matar aquela senhora,
a favor do cachorro. Então, pra mim já não é uma pessoa normal. Já não é uma pessoa normal. Mas a gente sempre tá em volta dessas pessoas que estão à margem da sociedade e que elas provavelmente, em algum momento, elas vão tentar te fuder e elas não vão te humanizar. Se elas conseguirem observar em algum momento que você pode ser oprimido, elas vão fazer isso sem pensar duas vezes. Mas, pra mim, o maior perigo dessas pessoas marginalizadas são aquelas que conseguem o afeto de alguém e ter minimamente ali uma pessoa que vai ser o guardião delas, como por exemplo no caso dessa mulher, ela que eu falei um pouco mais atrás no vídeo, onde ela casou com um cara que ele era, você conseguia perceber que tinha alguma coisa errada com aquele cara. Mas a mulher entrou no relacionamento com ele. Ou você vai ter pessoas marginalizadas que têm a família, ainda pelo laço sanguíneo ali, ainda fica meio perto delas, ou alguma pessoa que foi idiota e acabou orbitando essa pessoa para ficar perto dela. E aí que tá, cara. Se você não tiver o feeling, você só vai conseguir compreender isso. E aquela pessoa é uma marginalizada ali, que você não conseguiu perceber que ela é uma pessoa marginalizada, porque ela tem ali pouquíssimas pessoas em volta. Você só vai perceber isso quando ela botar a faca no teu pescoço. Mas aí, irmão, aí quando isso acontece, já era. É que nem o caso, não sei se os senhores vão lembrar, que teve uma garota, acho que ela era do Sul, né? Não sei se era de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, aonde ela tava transando com um cara, ela tirou uma faca debaixo do travesseiro, não sei da puta que pariu de onde ela tirou aquela faca, e meteu a faca no peito do namorado dela. E aí ela foi presa. Aí acho que eu achei engraçado. Os caras, nossa, ela é bonitinha. Aí eu deixava ela me esfaquear. Aí o beta é um câncer, cara. O beta tem que ser exterminado, cara. Infelizmente, é isso que tem que acontecer. Mas aí, cara, na época, o pessoal foi ver o perfil dela. Tipo assim, é um memezinho de eu queria matar o meu namorado, queria matar o meu amigo. Aí várias coisas no feed do perfil do Facebook da mulher, mostrando que ela era uma pessoa totalmente arregaçada mental. Os sinais estavam ali, mas é como eu disse, por uma migalha de buceta, o beta faz qualquer coisa, até tomar uma facada no peito.